Os casos começaram a vir para a CPI, porque o Ministério Público, a polícia, que tinha muita coisa parada, muita coisa engasgada, que o poder político não deixava andar, que o poder do dinheiro, a força das influências de famílias poderosas nos rincões do Brasil. Eu sabia que era muito grande, por isso pedi a CPI, mas não sabia que era do tamanho que é. A partir daí, as revelações começaram a acontecer e nós chegamos hoje onde nós chegamos. Chegamos no caso de Arapiraca, que é o que está em voga. Na verdade, eu penso que nós temos que fazer uma separação aqui. Não é a Igreja Católica, não é a instituição que está sendo investigada. São indivíduos. São indivíduos que, travestidos de religiosos, ao longo da vida, se valeram dessa posição, porque para se tornarem acima de qualquer suspeita, para não serem percebidos, para saciar sua lascívia, sua tara, violando emoções, não respeitando a religiosidade das pessoas. E isso cabe para um líder budista, isso cabe para um líder evangélico, isso cabe para um líder hinduísta e também os católicos. Ninguém está acima disso. A instituição está acima do indivíduo. A instituição não está sendo investigada, mas a instituição precisa aprender nesse episódio, ela precisa aprender, porque esse episódio é pedagógico. A instituição tem que aprender que, descobrindo o criminoso, o abusador de criança, essa tara, essa lascívia, sem respeitar a comunidade, respeitar as famílias, respeitar a criança, ele não precisa receber um presente, ou seja, ser mudado de comunidade, ser mudado de igreja, ser mudado de paróquia. Ele precisa ser punido, entregue às autoridades, receber a sentença que precisa receber por conta do crime que cometeu. Isso é pedagógico nesse momento. E esse momento a instituição tem que aprender isso. A igreja tem que aprender isso nesse momento, num momento difícil da vida dela. Porque, olha, depois do caso de Alagoas, hoje eu cheguei em Brasília. Tem N casos aqui entregues pelo Ministério Público, trazido da última semana para cá, do Brasil inteiro, envolvendo padres no Brasil inteiro na questão do abuso de criança. Vamos tratar disso no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa discute a forma como a imprensa brasileira está cobrindo as denúncias de pedofilia envolvendo religiosos católicos. Esta é talvez a mais grave crise da Igreja desde o cisma produzido por Martinho Lutero no século XVI. E o Papa Bento XVI, justamente porque permitiu trazer o assunto da pedofilia para o debate público, está pagando o preço da transparência tardia. Alvo de denúncias de pedofilia, a Igreja Católica está no foco da mídia desde o início de 2010. Milhares de casos de abuso de adolescentes nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil levaram a Igreja a pedir desculpas aos fiéis. O Papa Bento XVI foi acusado de proteger implicados em casos de pedofilia. Quase todos os escândalos de pedofilia na igreja são antigos, mas só agora vieram à tona. A divulgação de casos na terra natal de Ratzinger chegou a ser usada para tentar envolver pessoalmente o Papa Bento XVI. Ao mesmo tempo em que foi bombardeado por críticas, assessores do Vaticano e membros da igreja trataram de blindar o Papa. É um teólogo, é um grande teólogo, é uma figura carismática, mas não é um administrador, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso. Eu acho que isso é uma coisa que não está funcionando bem. A gente está falando de pedofilia hoje, mas eu acho que é um momento muito difícil de toda a igreja, não é? Eu acho que a gente vai ter que voltar a coisas que foram discutidas no Concílio Vaticano II, no sentido de por que um caso de pedofilia que acontece em Milwaukee, nos Estados Unidos, tem que bater no Vaticano, não é? Isso é uma coisa que o Concílio enfatizou muito, era o que se chamava colegialidade, que é um tipo de descentralização. Um bispo, na sua diocese, tem que ter o direito, a capacidade de agir rápido e depois, se quiser, comunica o fato a Roma, não é? O que se realmente critica é tentar associar a figura do Papa Bento XVI a esses casos, uma vez que não há absolutamente nenhum dado concreto que possa conduzir ninguém a esse tipo de conclusão. Por isso é que a CNBB entende que, em relação à abordagem, está de fato existindo por parte da mídia uma valorização extremada, não dos fatos em si, que eles de fato precisam ser noticiados,
mas de como se dá o posicionamento da igreja em relação a eles, porque não há como negar que o posicionamento da igreja ele é muito contundente, no sentido de não só condenar, como de exigir dos responsáveis da própria igreja e também das autoridades públicas medidas que combatam e que punam esse tipo de comportamento desviado. As denúncias contra o clero e contra o celibato provocaram uma crise e fizeram o Vaticano reagir rápido. A Igreja divulgou um documento, até então restrito aos religiosos, com recomendações de como combater os crimes. Existe uma diferença quando as denúncias de pedofilia envolvem diretamente o Papa e quando não o envolvem. Quando envolvem, realmente o interesse é muito maior. Segundo as denúncias de vários jornais, ele não foi atrás dos culpados com a determinação que os católicos e os não católicos esperariam. É claro que quando está se falando da responsabilidade pessoal dentro do 16, isso aumenta muito o interesse porque pode criar uma crise dentro da instituição papal muito grande. Não acredito que tenha havido sensacionalismo em absoluto, né? Porque por se tratar de algo grave que envolve a relação de confiança das crianças com esses padres, né? E alguns até da alta hierarquia, né? O que inspiraria maior confiança ou até uma relação de poder, a Igreja Católica tem sempre trabalhado com relações muito próximas e amistosas, né, com a mídia, porque a mídia, de maneira geral, beneficia a Igreja Católica comparativamente a outros grupos religiosos. Aqui no Brasil, isso, por exemplo, é muito claro, né? E daí, quando ocorre alguma coisa desse tipo, o que se tem aí, né, é como a Igreja estranhando de ser colocada na berlinda, né, num momento em que ela gostaria de que isso ficasse desapercebido, né? Na tentativa de contornar a polêmica, várias derrapadas. O secretário de Estado do Vaticano disse que a pedofilia não tem ligação com o celibato, mas com o homossexualismo. Já o pregador da Casa Pontifícia afirmou que as reações aos escândalos na igreja são comparáveis à perseguição nazista aos judeus. O argumento foi infeliz e ele mesmo pediu desculpas. Eu acho que o que o Frei Cantalamessa quis dizer, quando fez essa comparação, né, é que há um preconceito e uma certa discriminação por parte da mídia internacional com relação à Igreja Católica, e aí ele fez essa comparação, infeliz, porque eu acho que não procede, não é a mesma ordem de grandeza, né? No caso do antissemitismo, houve um genocídio de 6 milhões de pessoas, não é o que acontece, não me parece que seja, né? No caso do catolicismo, né? Agora, eu acho que ele mesmo já reconheceu, né? E o Vaticano não fez nada para impedi-lo de se desculpar, ele se desculpou. Mas no começo da semana passada, quando se completavam 5 anos do pontificado de Bento XVI, foi divulgado um documento oficial. O Vaticano informou que todos os acusados de pedofilia serão entregues à justiça para responderem por seus crimes perante os homens e perante Deus. Não, eu acho que a igreja está vivendo uma crise grande, uma crise de crescimento, não sei, eu acho até, na minha opinião, está havendo uma perda de fiéis, né? Eu acho que isso vai continuar acontecendo, eu acho que a igreja, antes de chegar a um novo ponto de equilíbrio, vai diminuir ainda mais, né? Vai sofrer consequências desses fatos e de outros fatos. O dia a dia da igreja vai ter que passar por reformas profundas, dolorosas, né? No sentido de botar os pés no chão de novo. Roberto Cabrini, vocês trabalharam nessa investigação durante 4 meses, até montar o primeiro programa, não é? Com certeza. Mas vocês... É uma coisa extraordinária, porque nunca tinha sido feito nada tão ousado. Vocês não tiveram medo de represálias, de pressões. Em suma, conta o bastidor disso, porque isso é extremamente importante num programa como o nosso, que está discutindo não teologia, mas sim jornalismo.